Você sabia que se tivesse investido apenas R$ 500 seguindo a estratégia de Warren Buffett há 30 anos atrás, hoje você teria mais de R$ 5 milhões na sua conta? Enquanto 90% dos brasileiros deixam o dinheiro apodrecendo na poupança, rendendo míseros 6% ao ano e perdendo feio para a inflação, existe um homem que transformou literalmente centavos em um dos maiores impérios financeiros do planeta, usando princípios tão simples que até uma criança de 10 anos consegue entender e aplicar. E o mais chocante de tudo isso é que esses mesmos princípios funcionam perfeitamente aqui no Brasil, na nossa B3, com as nossas empresas brasileiras, em reais. Não precisa de dólar, não precisa de conta no exterior, não precisa de milhões para começar. Warren Buffett começou entregando o jornal aos 13 anos de idade, ganhando trocados. Mas ele fez algo que 99% das pessoas nunca fazem. Ele não apenas economizava o dinheiro, ele colocava cada centavo para trabalhar para ele através de investimentos inteligentes. Aos 26 anos, ele já tinha acumulado o equivalente a R$ 525 mil. Aos 30 anos, mais de 5 milhões. E hoje, aos 94 anos de idade, ele possui uma fortuna avaliada em mais de 650 bilhões de reais. A diferença entre ele e você não é sorte, não é QI, não é formação acadêmica, cara. A diferença está em conhecer e aplicar de forma disciplinada um conjunto de regras simples que eu vou revelar para você nos próximos minutos deste vídeo. Se você ficar comigo até o final, você vai descobrir exatamente como transformar pequenas quantias em fortunas usando o mercado de ações brasileiro. E o melhor, fazendo isso com segurança e inteligência. Antes de eu revelar para você a fórmula completa que Warren Buffett usou para construir sua fortuna, eu preciso do seu comprometimento agora. Se você realmente quer mudar de vida financeiramente, se você está cansado de ver seu dinheiro parado sem render nada, se você quer construir riqueza de verdade, então eu preciso que você faça 3 coisas simples agora. Primeiro, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações, porque toda semana eu trago conteúdos poderosos sobre investimentos, sobre a mentalidade de Warren Buffett aplicada à realidade brasileira, estratégias comprovadas que realmente funcionam para multiplicar seu patrimônio. Segundo, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam aprender a investir corretamente e sair da armadilha da poupança e das dívidas. E terceiro, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora. Eu quero saber de onde são as pessoas inteligentes que estão buscando conhecimento financeiro de verdade, que querem construir riqueza usando os princípios do maior investidor de todos os tempos. Escreve aí sua cidade e vamos formar a maior comunidade de investidores inteligentes do Brasil. Agora sim, vamos ao que realmente importa. Vamos mergulhar fundo na mente de Warren Buffett e descobrir exatamente como ele fez para transformar praticamente nada em bilhões. Sabe, as pessoas vivem me perguntando como Warren Buffett conseguiu fazer o primeiro milhão dele, como ele saiu do zero absoluto para se tornar um dos homens mais ricos do mundo. E a resposta vai te surpreender, porque é extremamente simples. Não foi sorte, não foi herança, não foi um golpe de marketing digital vendendo curso. Foi um plano disciplinado, foi uma estratégia clara e objetiva que qualquer pessoa pode replicar. E hoje eu vou te mostrar passo a passo exatamente como funciona essa fórmula mágica. Warren Buffett era apenas um garoto comum em Omaha, uma cidade no meio dos Estados Unidos. Nada de especial, nada de privilegiado. Aos 13 anos de idade, ele entregava jornais de porta em porta para ganhar alguns trocados. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não percebe. Ele não estava apenas juntando dinheiro debaixo do colchão como seu avô fazia. Ele estava estudando, observando, aprendendo como o dinheiro realmente funciona no mundo real. A primeira ação que Warren Buffett comprou na vida foi aos 11 anos de idade. Imagina isso. 11 anos. A maioria das crianças dessa idade está preocupada com videogame e brinquedos. Mas ele já estava entrando no mercado financeiro.
Ele comprou 3 ações de uma empresa chamada City Service Preferred por $38 cada, que hoje seria equivalente a uns R$ 200 cada ação, e logo depois de comprar a ação, caiu de preço, caiu bastante, e ele ficou desesperado, aprendeu na pele o que é volatility, o que é o sobe e desce do mercado. Mas ele não vendeu no desespero. Ele segurou firme, teve paciência, e quando a ação subiu um pouquinho, ele vendeu e fez um pequeno lucro, mas logo depois a ação disparou e subiu muito mais. E foi aí que ele aprendeu a lição mais valiosa da vida dele. Paciência é literalmente dinheiro no mercado financeiro. Vender cedo por medo ou ansiedade te faz perder fortunas. Quando Warren Buffett chegou na faculdade, ele estava completamente obcecado com uma única coisa: entender negócios de verdade, não preços de ações, não gráficos malucos cheios de linha, não dicas quentes de investimento, mas sim entender como uma empresa realmente funciona, como ela ganha dinheiro, quais são os custos dela, quem são os concorrentes, qual é a vantagem competitiva que ela tem no mercado. Ele lia 500 páginas por dia. Todo santo dia, não era filme, não era série, não era scroll infinito no Instagram, eram 500 páginas de relatórios financeiros, balanços, demonstrativos de resultado, livros sobre negócios e economia. E sabe por que ele fazia isso? Porque quanto mais você sabe, menos surpresas você tem. Quanto mais você entende sobre um negócio, mais fácil fica identificar quando uma empresa está subvalorizada, quando todo mundo está vendendo por pânico, mas o negócio se continua sólido e lucrativo. Foi assim que ele encontrou empresas incríveis que todo mundo ignorava, que estavam sendo negociadas por preços ridiculamente baixos em relação ao valor real que elas tinham. Em 1956, quando tinha apenas 26 anos de idade, Warren Buffett começou sua própria sociedade de investimentos, chamada Buffett Associates, com apenas $105 mil, que corrigindo pela inflação seria uns R$ 525 mil hoje, e esse dinheiro veio de 7 investidores. Eram amigos próximos, familiares que confiavam nele, pessoas que acreditaram na visão dele mesmo quando ele era jovem e inexperiente aos olhos do mercado. A estratégia dele era cristalina: comprar empresas excelentes por preços justos, não empresas mediocres por preços excelentes como todo mundo fazia, e essa diferença de mentalidade fez toda a diferença no resultado final. Não tinha truque mágico, não tinha fórmula secreta trancada a 7 chaves. Era matemática pura, era análise fria e racional, era visão de longo prazo enquanto todo mundo pensava em lucro rápido. Em apenas 6 anos, até 1962, aquela sociedade já valia mais de $1,7 milhões, multiplicou por mais de 16 vezes o valor inicial em 6 anos. Enquanto isso, a maioria dos fundos de investimento mal conseguia bater a inflação. Agora tem uma história engraçada e muito instrutiva aqui. A Berkshire Hathaway, que hoje é o veículo de investimento mais famoso do mundo, começou como um erro gigantesco do Warren Buffett. Isso mesmo, um erro. Ele comprou essa empresa porque ela estava barata. O preço das ações estava lá embaixo, parecia uma pichincha. Mas o problema é que era uma empresa têxtil falida, estava morrendo. A indústria têxtil americana estava sendo destruída pela concorrência internacional. E ele aprendeu da pior forma possível que uma ação barata nem sempre é um bom investimento. Às vezes está barata porque o negócio realmente não presta e vai falir. Mas ao invés de desistir e assumir o prejuízo, ele transformou aquela casca de empresa em seu principal veículo de investimentos, comprou empresas lucrativas usando a estrutura da Berkshire e transformou o erro em uma das maiores oportunidades da história, provando que até os erros podem se tornar trampolins para o sucesso se você souber se adaptar e aprender. Então, como Warren Buffett fez o primeiro milhão dele, foi através de disciplina inabalável, foi através de aprendizado constante e obsessivo, foi através de paciência para aguentar as oscilações do mercado sem entrar em pânico, e principalmente foi através de pensar diferente da manada, de ir contra o senso comum, de comprar quando todo mundo está vendendo, de ter coragem quando todo mundo está com medo. Você não precisa de um QI de gênio para replicar isso, você só precisa dos hábitos certos,
aplicados de forma consistente ao longo do tempo. E se você mantiver esses hábitos, quem sabe um dia alguém vai estar contando a sua história de sucesso também. Agora vamos falar de algo que a maioria das pessoas simplesmente não entende. Você não precisa de uma fortuna para começar a construir uma fortuna. Warren Buffett era apenas um garoto entregando jornais, juntando cada moedinha, cada níquel, cada centavo que conseguia. Mas aqui está o ponto crucial que separa os ricos dos pobres. Apenas economizar não vai te levar a lugar nenhum. O que realmente conta é o que você faz com essas economias. Ele comprou sua primeira ação aos 11 anos de idade. E mesmo sendo uma quantia minúscula, insignificante, aquilo ensinou para ele a lição mais importante de todas. O dinheiro cresce quando você coloca ele para trabalhar, quando você faz ele render juros compostos, quando você se torna sócio de negócios lucrativos, ao invés de apenas guardar papel moeda debaixo do colchão. A maioria das pessoas fica esperando até ter dinheiro suficiente para começar a investir. Elas falam assim: quando eu tiver 10 mil reais sobrando, eu começo a investir. Ou quando eu ganhar um aumento, eu começo. Isso está completamente errado. Isso é pensar de trás para frente. O melhor momento para plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje, agora, já. Pequenas quantias investidas de forma consistente, mês após mês, ano após ano, se transformam através dos juros compostos em algo verdadeiramente significativo e que muda vidas. Warren Buffett não começou com milhões no bolso, ele começou com disciplina, e essa disciplina transformou centavos em reais, reais em milhares, milhares em milhões, milhões em bilhões. O mercado de ações não se importa nem um pouco com quanto dinheiro você tem no início. O mercado se importa com quanto tempo você fica no jogo, com quanto tempo você deixa seus investimentos crescendo e se multiplicando. Ele comprava ações quando mal tinha dinheiro suficiente para pagar as contas do mês, porque ele sabia que o valor real não estava no preço da ação hoje, mas sim no negócio por trás daquela ação, na capacidade daquela empresa de gerar lucros consistentes ao longo de décadas. Se você ficar esperando o momento perfeito para começar, você vai perder milhares de boas oportunidades que aparecem todo dia no mercado. Então, comece de onde você está agora, compre uma ação, depois compre outra, leia, estude, aprenda sobre as empresas e deixe o tempo fazer o trabalho pesado de multiplicar seu dinheiro. As maiores fortunas do mundo foram construídas exatamente desse jeito. Uma decisão inteligente de cada vez, um investimento de cada vez, sem pressa, sem desespero, apenas consistência implacável ao longo dos anos. Aqui no Brasil funciona do mesmo jeito. Você pode começar com 100 reais, 200, 500 reais, o valor não importa. O que importa é começar agora e manter a disciplina de investir todo mês sem falhar. Se você fizer isso por 10, 15, 20 anos, você vai olhar para trás e não vai acreditar no tamanho do patrimônio que construiu. A maioria das pessoas trata investimento como se fosse jogo de azar, como se fosse cassino. Elas jogam dinheiro no que está na moda, no que todo mundo está falando, e ficam torcendo para dar certo. Isso não é investir, isso é apostar. Isso é jogar na loteria esperando ficar rico da noite para o dia. Warren Buffett passou os primeiros anos da vida dele lendo cada demonstração financeira, cada relatório anual que conseguia colocar às mãos. Por quê? Porque quanto mais você sabe sobre um negócio, menos surpresas desagradáveis você tem, menos chances de tomar decisões burras que vão destruir seu patrimônio. O mercado financeiro é cheio de barulho inútil, de dicas furadas, de rumores falsos, de tendências passageiras que não levam a lugar nenhum, mas o dinheiro de verdade, a riqueza real e duradoura, é feita por aquelas pessoas que ignoram todo esse barulho e focam apenas nos fatos concretos, nos números reais, nos fundamentos sólidos das empresas. Warren Buffett não comprava ações porque elas estavam subindo e todo mundo estava comprando. Ele comprava porque entendia o negócio por trás daquelas ações melhor do que qualquer outra pessoa no mercado. Ele sabia exatamente como aquela empresa ganhava dinheiro, quais eram os riscos, quais eram as oportunidades de crescimento.
Se você não consegue explicar como uma empresa ganha dinheiro usando termos simples que até uma criança entenderia, então você não deveria ser dono de nenhuma ação dessa empresa. Simples assim. Não existe atalho aqui, não existe fórmula mágica. Você ou faz o dever de casa estudando as empresas, ou você está apenas jogando dados e torcendo para dar sorte. Warren Buffett lia 500 páginas por dia. Não porque ele era um gênio superdotado, mas porque ele sabia que cada pedaço de informação que ele absorvia lhe dava uma pequena vantagem sobre os outros investidores do mercado. E essas pequenas vantagens, somadas ao longo do tempo, se transformavam em vantagens enormes. Os melhores investidores do mundo não são aqueles com as fórmulas matemáticas mais complicadas, com os algoritmos mais sofisticados. São aqueles que fazem a lição de casa, que estudam de verdade. Então pegue um balanço patrimonial de uma empresa brasileira, estude a história dela nos últimos 10 anos, entenda quem são os concorrentes dela, veja como ela se comportou durante crises econômicas. Quanto mais você aprende, menos erros você comete e mais oportunidades incríveis você consegue enxergar que as outras pessoas simplesmente não veem porque não estudaram o suficiente. Uma ação não é apenas um símbolo na tela do computador que sobe e desce todo dia. Uma ação não é um número mágico no aplicativo do banco. Uma ação é um pedaço de uma empresa real, com funcionários reais, com produtos reais, com clientes reais. Muita gente foca apenas no preço da ação e esquece completamente da empresa que está por trás. Isso é um erro fatal que destrói patrimônios. Warren Buffett nunca comprou uma ação apenas porque ela estava barata. Ele comprava porque o negócio valia muito mais do que o mercado estava percebendo naquele momento. Ele via valor onde os outros viam apenas números. Se você não compraria a empresa inteira, então você não deveria comprar nenhuma única ação dela. Essa é a mentalidade que separa investidores verdadeiros de especuladores que apenas apostam. Quando Warren Buffett comprava ações de uma empresa, ele imaginava que estava comprando a empresa toda. Porque é isso que investir realmente significa. Você está se tornando sócio daquele negócio. Você está colocando seu dinheiro para trabalhar dentro daquela operação. Empresas excelentes não precisam de hype, não precisam de propaganda. Não precisam de influencer fazendo dancinha no TikTok. Elas crescem de forma constante, geram lucros reais e recompensam os acionistas ao longo do tempo através de dividendos e valorização. O mercado de ações está ali para servir você, não para te dar ordens, não para te dizer o que fazer. Se o mercado fechasse por 5 anos inteiros, você ainda deveria se sentir confortável e feliz com as empresas que você possui. É assim que você sabe que investiu corretamente. Então, da próxima vez que você olhar para uma ação, pergunte para si mesmo: eu entendo esse negócio de verdade? Eu ficaria feliz sendo dono dessa empresa, mesmo se o mercado fechasse amanhã e eu não pudesse vender por 5 anos? Se a resposta for não, então saia fora. Tem centenas de empresas maravilhosas por aí. Seja dono apenas daquelas que você realmente acredita e entende profundamente. Aqui está algo que ninguém gosta de admitir, mas que é absolutamente essencial para o sucesso. Warren Buffett cometeu vários erros ao longo da carreira, alguns erros bem caros, inclusive. A Berkshire Hathaway, como eu já mencionei, foi um erro. Ele comprou porque estava barata. Não porque era boa, mas aqui está a chave mestra do sucesso. Ele aprendeu com cada erro. Cada erro o ensinou algo que o transformou em um investidor melhor. A maioria das pessoas foge dos erros ou finge que eles nunca aconteceram. E é assim que pequenas perdas se transformam em perdas gigantescas que destroem patrimônios inteiros. A coisa mais inteligente que você pode fazer quando erra é admitir rapidamente, aprender a lição, ajustar a estratégia e seguir em frente sem olhar para trás. O mercado de ações não te pune por estar errado de vez em quando. Todo mundo erra. O mercado te pune por continuar errado, por ter orgulho demais para admitir o erro e corrigir a rota. Até os melhores investidores do mundo escolhem algumas ações perdedoras de vez em quando. A diferença é que eles não deixam o orgulho atrapalhar. Eles cortam as perdas rápido, absorvem a lição e partem para a próxima oportunidade. Warren Buffett segurou ações por tempo demais em algumas ocasiões.
comprou negócios que ele não entendia completamente e perdeu oportunidades incríveis porque estava com medo demais para agir. Mas cada tropeço, cada escorregão, fez com que a próxima decisão fosse mais afiada, mais precisa. Então não tenha medo de errar. Tenha medo de não aprender nada com os erros. Mantenha um diário de investimentos onde você anota cada decisão. Por que comprou? Por que vendeu? O que deu certo? O que deu errado? Pergunte para si mesmo: por que isso deu errado? O que eu perdi? O que eu não vi que deveria ter visto? A melhor educação em investimentos não vem dos sucessos. Vem da reflexão profunda e honesta sobre os fracassos, sobre o que você fez de errado e como pode fazer diferente da próxima vez. O mercado de ações é um dispositivo que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Essa é uma das frases mais famosas de Warren Buffett, e é pura verdade. Ele não fez o primeiro milhão da noite para o dia. Levou anos de investimentos consistentes, disciplinados, sem desespero, sem pressa. A maioria das pessoas quer resultados rápidos, quer ficar rica em 6 meses, em 1 ano, mas riqueza real e duradoura é construída devagar, tijolo por tijolo, mês após mês, ano após ano. Quando você encontra um negócio excelente, você segura, você não vende. Você não fica desesperado com as oscilações diárias do preço. Você segura por anos, por décadas se necessário, porque os maiores ganhos vêm dos juros compostos, e juros compostos precisam de tempo para fazer a mágica acontecer. Warren Buffett ainda possui ações que ele comprou lá nos anos 1960, mais de 60 anos atrás, porque aqueles negócios continuaram crescendo, continuaram gerando lucros, continuaram se valorizando década após década. Se você fica comprando e vendendo o tempo todo, tentando acertar o timing perfeito, você não está investindo. Você está apenas gerando taxas e impostos que vão corroendo seu patrimônio aos poucos. O mercado vai te testar, pode ter certeza disso. Vai ter crashes, vai ter crises econômicas, vai ter recessões, vai ter momentos em que você vai olhar para sua carteira e vai bater o desespero, vai querer vender tudo e sair correndo. Mas as pessoas que entram em pânico e vendem no fundo são exatamente as pessoas que perdem dinheiro, enquanto aquelas que ficam calmas e continuam segurando são as que ganham fortunas no longo prazo. O tempo é amigo dos negócios maravilhosos e inimigo dos negócios medíocres. Então ignore o barulho diário, desligue as notícias sensacionalistas. Se você fez seu dever de casa e comprou um negócio sólido, deixe ele trabalhar para você ao longo dos anos. Os melhores investimentos não são aqueles que sobem 500% em uma semana e aparecem em todos os jornais. São aqueles que você pode esquecer que tem por anos e ainda assim continuar lucrando, continuar crescendo silenciosamente enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você vive sua vida. No Brasil temos empresas assim também. Empresas que pagam dividendos há décadas, que crescem de forma consistente, que são líderes nos seus setores. Você só precisa ter a paciência de segurá-las ao longo do tempo, ao invés de ficar pulando de galho em galho atrás da próxima moda passageira. Deixa eu te falar algo simples, mas que resistiu ao teste do tempo e continua funcionando perfeitamente até hoje. Riqueza não é construída em cima de sorte, não é construída em cima de truques ou atalhos milagrosos. Riqueza é construída em cima de princípios tão diretos e tão óbvios que a maioria das pessoas simplesmente ignora porque acha que tem que ser mais complicado do que isso. Se você não levar nada mais deste vídeo, leve isso gravado no coração. A diferença entre sucesso e fracasso nos investimentos não é inteligência, não é QI alto, não é diploma de universidade, cara. A diferença é disciplina. É fazer as coisas certas de forma consistente por um longo período de tempo, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando não parece estar funcionando ainda. Você não precisa ser um gênio. Você não precisa de uma fortuna para começar. Você só precisa fazer as coisas certas repetidamente ao longo de muitos anos. Foi assim que Warren Buffett transformou trocados em uma fortuna gigantesca. Não foi dando tacadas espetaculares. Não foi acertando na loteria, foi fazendo decisões inteligentes e sólidas ano após ano, sem parar nunca.
Comece pequeno, mas comece agora, hoje, não amanhã, não semana que vem, não quando você tiver mais dinheiro. Agora. O maior erro não é investir mal. O maior erro é não investir absolutamente nada e deixar o tempo passar, porque tempo é o seu maior aliado nos investimentos, e cada dia que você espera é um dia que seu dinheiro não está trabalhando para você, não está se multiplicando, não está crescendo através dos juros compostos. Os investidores de maior sucesso não são aqueles que fizeram as apostas mais ousadas e arriscadas, são aqueles que simplesmente ficaram no jogo por mais tempo, que não desistiram quando veio a primeira crise, a primeira queda, o primeiro momento de medo. Leia muito, estude muito, pense por si mesmo. O mercado recompensa aqueles que enxergam o que os outros não conseguem ver. Se você está dependendo de dicas de terceiros, de manchetes de jornal, de opinião de influencer que nem sabe o que está falando, você não está investindo. Você está apenas adivinhando e torcendo para dar certo. As melhores oportunidades aparecem para aqueles que fazem o trabalho de casa, para aqueles que estudam de verdade as empresas antes de colocar um centavo nelas. Invista em negócios, não em símbolos de ações, não em letrinhas na tela do computador. Uma ação é um pedaço de uma companhia, não é um bilhete de loteria que você compra e fica esperando para ver se vai ganhar. Se você não compraria a empresa inteira, então não compre nenhuma ação dela. As maiores fortunas foram construídas possuindo empresas maravilhosas por longos períodos, não fazendo day trade, tentando adivinhar se a ação vai subir ou cair amanhã. Você vai cometer erros. Todo mundo comete, isso é garantido. Mas o pior erro não é perder dinheiro. O pior erro é não aprender nada com a perda. É repetir o mesmo erro várias vezes, porque você tem orgulho demais para admitir que errou. Os investidores que falham são aqueles que ficam culpando o mercado, culpando o governo, culpando a economia, ao invés de olhar no espelho e melhorar o próprio processo de análise e tomada de decisão. Paciência não é apenas uma virtude bonita. Paciência é a estratégia vencedora. O mercado vai te testar, vai te assustar, vai te fazer questionar tudo, vai ter crashes violentos, vai ter recessões profundas, vai ter momentos em que você vai achar que o mundo está acabando. Mas as pessoas que entram em pânico e vendem tudo são as pessoas que perdem. E aquelas que mantêm a calma e continuam segurando suas boas empresas são aquelas que constroem fortunas geracionais. Juros compostos não multiplicam apenas dinheiro. Juros compostos magnificam disciplina. Pequenos ganhos repetidos ao longo de décadas se transformam em fortunas que mudam vidas de famílias inteiras. Mas você tem que deixar o tempo fazer o trabalho dele, tem que ter a paciência de não mexer, de não ficar comprando e vendendo freneticamente. Os investidores mais ricos não são aqueles que perseguiram ganhos rápidos, são aqueles que deixaram seus melhores investimentos rodando por anos e anos sem interferir. Ignore o barulho. O mundo financeiro vive de hype, de medo, de sensacionalismo, de tentar te fazer reagir emocionalmente para você tomar decisões burras. Nada disso importa de verdade. O que importa é fluxo de caixa da empresa, é vantagem competitiva sustentável, é qualidade da gestão. Se você consegue focar nessas coisas e ignorar todo o resto do circo, você vai superar 90% dos investidores sem nem tentar muito. As oportunidades não desaparecem, elas só mudam de lugar. O mercado sempre oferece empresas baratas e de qualidade, mas só para aqueles que estão preparados, que estudaram, que têm dinheiro disponível para investir quando todo mundo está vendendo com medo. Dinheiro é uma arma poderosa. Quando os outros estão em pânico vendendo tudo, as melhores oportunidades aparecem, mas você só vai conseguir aproveitar se você tiver feito seu dever de casa e souber reconhecer um bom negócio quando ver um. O risco não está no mercado. O risco está no seu próprio comportamento. Perder dinheiro não é o perigo real. O perigo real é tomar decisões emocionais, é seguir a manada, é abandonar sua estratégia quando as coisas ficam difíceis. O mercado sempre se recupera eventualmente, mas nem todo investidor se recupera, porque muitos vendem no fundo da crise e nunca mais voltam, perdem a confiança, desistem.
Você não precisa prever o futuro para ser um investidor de sucesso. Ninguém sabe onde as ações vão estar ano que vem. Ninguém tem bola de cristal. Mas se você possui empresas excelentes compradas a preços justos, o futuro tende a se cuidar sozinho. Você só precisa focar no que pode controlar: seu conhecimento, sua paciência, seu temperamento emocional. O melhor investimento que você vai fazer na vida é em você mesmo, em educação financeira, em conhecimento sobre negócios. Nenhum crash de mercado pode tirar de você aquilo que você aprendeu. Nenhuma recessão pode apagar sua capacidade de pensar com clareza e analisar empresas. Quanto mais você aprende, mais você ganha, não apenas em dinheiro, mas em confiança, em liberdade, em tranquilidade, para viver sem se preocupar com dinheiro o tempo todo. Então aqui está a verdade nua e crua, sem enfeite. Construir riqueza não é complicado. Apenas não é fácil. Requer disciplina quando os outros estão sendo imprudentes. Requer paciência quando os outros estão desesperados, querendo resultado rápido. Requer coragem quando os outros estão paralisados de medo. Mas se você seguir esses princípios, se você realmente seguir de verdade, sem exceção, você não vai apenas construir riqueza, você vai manter ela. Você vai fazer ela crescer geração após geração. E essa é a única história que realmente importa no final das contas. Construir algo duradouro que muda a sua vida e a vida da sua família para sempre.